Quando a noite caía sobre o interior do Brasil, o silêncio nunca era completo. Antes mesmo de qualquer explicação, havia sons que não combinavam com a escuridão. Passos apressados demais para um homem comum, latidos interrompidos de repente, portas sendo trancadas sem que ninguém perguntasse o motivo. Em muitas regiões rurais, esse medo tinha um nome que era evitado em voz alta, como se pronunciá-lo fosse um convite. O lobisomem brasileiro não nasce do cinema nem da literatura estrangeira. Ele surge do medo cotidiano, das estradas de terra, das casas isoladas e da vigilância constante entre vizinhos. Diferente da figura europeia, elegante ou quase mítica, aqui ele é descrito como algo torto, humano demais para ser apenas um animal, e animalesco demais para ainda ser um homem. Uma presença que caminha entre os dois mundos. Em relatos antigos, não era a lua cheia que anunciava o perigo, mas o comportamento estranho de alguém da comunidade. Um homem que evitava sair de casa em certas noites, que surgia machucado ao amanhecer, com roupas rasgadas e explicações vagas. O medo não vinha da transformação em si, mas da suspeita silenciosa de que o monstro podia morar ao lado, partilhar do mesmo convívio diário. Durante décadas, essa lenda foi transmitida como aviso e como acusação velada. Crianças cresciam ouvindo que certos pecados não desapareciam, apenas se manifestavam de outras formas. O lobisomem, nesse contexto, não era apenas uma criatura sobrenatural, mas a materialização da culpa, do desvio e do olhar atento da comunidade sobre quem fugia das regras. Talvez por isso essa figura tenha se enraizado tão profundamente no folclore brasileiro. Ela não precisava ser vista claramente para existir. Bastava a dúvida, o cochicho, o som distante na noite. E assim, antes mesmo de entender de onde essa lenda veio, muita gente já aprendia a temê-la, como se fosse parte natural da paisagem noturna do interior do país. A origem do lobisomem brasileiro está profundamente ligada à mistura de tradições europeias com a religiosidade popular do período colonial. A crença chegou ao país trazida por portugueses, mas aqui ela ganhou novos contornos, adaptados à vida rural, ao isolamento das comunidades e à força do catolicismo popular. O medo da punição divina se misturou à superstição, criando uma figura muito mais próxima do cotidiano do que dos contos estrangeiros. Em muitas versões antigas, a maldição não era fruto de uma mordida, mas de um destino imposto. O homem condenado a se tornar lobisomem costumava ser o sétimo filho homem de uma mesma família, especialmente quando não era devidamente batizado ou apadrinhado. Esse detalhe revela como a lenda funcionava também como instrumento de pressão religiosa, reforçando a importância dos rituais e da obediência às normas da fé. Diferente do imaginário moderno, a transformação não era descrita como algo espetacular. Ela acontecia em silêncio, longe de testemunhas, geralmente em encruzilhadas, currais ou caminhos afastados. O lobisomem brasileiro não uivava para a lua. Ele se escondia como alguém que sabia estar cometendo algo proibido. Essa característica tornava a lenda ainda mais inquietante porque aproximava o monstro do ser humano comum. Outro ponto recorrente nas narrativas é a ideia de que o lobisomem mantinha traços reconhecíveis. Mesmo transformado, algo denunciava sua identidade. Um ferimento que aparecia no corpo humano no dia seguinte. Um olhar diferente, um comportamento mais agressivo. Esses sinais alimentavam a desconfiança coletiva e faziam da lenda uma ferramenta poderosa de vigilância social. Assim, o lobisomem brasileiro não representava apenas um medo sobrenatural, mas também o receio de ser julgado pela própria comunidade. A lenda ensinava, sem precisar dizer, que ninguém estava completamente invisível aos olhos dos outros.
E talvez seja por isso que, em muitas regiões, essa história era contada com mais seriedade do que fantasia, como algo que poderia sim acontecer com alguém conhecido. Com o tempo, a figura do lobisomem brasileiro foi se afastando ainda mais da estética europeia e assumindo características próprias de cada região. Em algumas áreas rurais, ele não se transformava exatamente em lobo, mas em um animal indefinido, misto de cachorro grande, porco selvagem e até bezerro. Essa indefinição tornava o encontro mais perturbador, porque o monstro não se encaixava em nenhuma referência conhecida. Os relatos costumam situar suas aparições sempre nos mesmos horários, geralmente entre a meia-noite e as primeiras horas da madrugada de sexta-feira. Era o período associado ao pecado, ao descanso interrompido e à vigilância espiritual enfraquecida. A noite, nesse contexto, não era apenas cenário, mas parte ativa da maldição, reforçando a sensação de que algo errado estava prestes a acontecer. Em muitas histórias, o lobisomem não atacava pessoas aleatoriamente. Ele rondava galinheiros, estradas de terra e porteiras, deixando rastros confusos e animais mortos sem explicação clara. Esse detalhe fazia com que a lenda fosse levada a sério, pois explicava acontecimentos reais do cotidiano rural que não tinham uma resposta imediata ou racional. Também havia métodos populares para identificar ou até libertar um lobisomem da maldição. Alguns acreditavam que feri-lo com um objeto benzido ou feito de ferro quebraria o encanto. Outros diziam que bastava reconhecer o homem por trás da criatura e chamá-lo pelo nome completo, obrigando-o a confrontar sua própria identidade. Curiosamente, essas soluções reforçavam a ideia de que a maldição era reversível, ligada mais ao social e ao espiritual do que ao físico. Essas crenças transformavam o lobisomem em algo trágico, quase digno de pena. Ele não era um predador consciente, mas alguém preso a um ciclo que não escolheu. E é justamente essa ambiguidade entre o medo e a compaixão que manteve a lenda viva por gerações, sendo passada como alerta, confissão e mistério ao mesmo tempo. Com o passar dos anos, a lenda do lobisomem passou a ser usada também como explicação moral para comportamentos considerados desviantes dentro das comunidades. Homens solitários, violentos ou que circulavam pelas estradas à noite facilmente viravam suspeitos. Bastava um rumor bem contado para que alguém fosse marcado como o lobisomem da região, carregando um estigma difícil de apagar. Em algumas tradições, a maldição surgia como punição divina. O sétimo filho homem, quando não batizado corretamente, estaria condenado a se transformar. Em outras versões, o castigo vinha de pactos, pecados graves ou promessas quebradas. Essas narrativas reforçavam a ideia de vigilância constante, como se qualquer erro pudesse resultar em uma condenação que ultrapassava a própria morte. Os relatos mais sombrios falam de pessoas que reconheceram o lobisomem após a transformação, identificando roupas rasgadas, ferimentos ou o olhar perdido do homem no dia seguinte. Esse reconhecimento tornava tudo ainda mais perturbador, pois quebrava a fronteira entre o monstro e o cotidiano, mostrando que o terror podia estar escondido em alguém conhecido. Mesmo com o avanço das cidades e da ciência, a lenda nunca desapareceu completamente. Em áreas rurais, histórias de uivos, sombras correndo pelos campos e animais mutilados continuam surgindo, sempre acompanhadas do mesmo aviso silencioso. Nem tudo pode ser explicado, e nem toda maldição pertence apenas ao passado. O lobisomem brasileiro, mais do que uma criatura do folclore, representa o medo do que se esconde dentro do próprio ser humano. Um lembrete sombrio de que, sob certas circunstâncias, qualquer um poderia perder o controle e se tornar algo irreconhecível, preso a um ciclo que se repete noite após noite.
Ao longo dos séculos, o lobisomem brasileiro se manteve vivo, não porque as pessoas acreditavam literalmente na criatura, mas porque a lenda se adaptou. Ela passou de um medo sobrenatural para um símbolo do lado oculto das comunidades, um aviso sobre o que acontece quando regras são quebradas e segredos não permanecem enterrados. O monstro continuou existindo porque o medo nunca deixou de existir. Diferente das versões europeias, o lobisomem do Brasil não é apenas um predador sanguinário. Ele carrega culpa, castigo e sofrimento. Em muitas histórias, a transformação é dolorosa, indesejada, e o condenado acorda sem lembrar totalmente do que fez, apenas sentindo o peso da vergonha e do isolamento. Isso torna a lenda ainda mais trágica e perturbadora. Talvez seja por isso que, até hoje, o lobisomem apareça em relatos, causos e sussurros noturnos. Ele não precisa ser visto para ser temido. Basta a possibilidade. Basta a ideia de que alguém comum, conhecido, possa carregar essa maldição silenciosa. É nesse ponto que o folclore deixa de ser apenas história e se torna inquietante. Se essas lendas atravessaram gerações, é porque ainda dizem algo sobre nós. E talvez o verdadeiro terror não seja a criatura em si, mas a certeza de que certas histórias nunca morrem, apenas esperam a próxima noite de lua cheia para voltar a ser contadas. Se você conhece alguma versão diferente dessa lenda, vale deixar nos comentários. Seu apoio ajuda o canal a continuar desenterrando os relatos mais sombrios do nosso folclore.